Olá, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre sistema linear 2 por 2, método da adição. O que é resolver um sistema linear 2 por 2? Vamos relembrar o que é resolver um sistema. Resolver um sistema de equações desse tipo consiste em encontrar os valores de x e de y, que é o nosso par ordenado, que satisfazem ao mesmo tempo ambas as equações. Vejamos na representação geométrica. Lembrando que cada equação do primeiro grau representa uma reta, ou seja, representa uma ação independente. Então, nós temos uma ação que é a reta vermelha e outra ação que é a reta azul. E apesar de serem duas ações distintas, diferentes, em um momento, tanto faz fazer uma quanto fazer a outra, que o resultado é o mesmo. Que momento é esse? Que momento que satisfaz as duas ao mesmo tempo? É o momento onde elas se encontram, que no desenho ali é na situação em que eu dou entrada com o valor 2 e tenho o resultado, o 3. Então, o par ordenado 2 e 3 é o valor de x e y que satisfaz o sistema, porque o objetivo de um sistema é encontrar o valor que satisfaz ambas as equações ao mesmo tempo. Vamos continuar. O método da adição consiste em multiplicar as equações por valores adequados, de forma a simplificar uma das variáveis por adição das duas equações. Então, eu tenho que multiplicar as equações com o intuito de cancelar uma das variáveis quando eu somar uma equação a outra equação. Calma, vocês vão entender. Vou explicar passo a passo. Vamos pegar um exemplo. Esse sistema, 2x mais 3y igual a 13, 4x mais y igual a 11. Quais são as duas variáveis, as duas incógnitas do sistema? X e y. Vamos lá então. Resolução. Escolher uma das incógnitas para cancelar. De preferência, escolher a variável que já tiver sinais opostos. Fica mais fácil. Se a variável que eu escolher tiver sinais opostos, fica mais fácil. E se não tiver, não tem problema, vai dar certo do mesmo jeito. Olha para vocês verem. Tem alguma variável com sinal oposto? Não. Então eu vou escolher uma das duas. E eu, no caso, eu vou escolher o x. Certo? E agora? Nós vamos usar o princípio multiplicativo da igualdade. O que consiste no princípio multiplicativo? Multiplicando ou dividindo por um mesmo número diferente de zero, os dois membros da igualdade, obtém-se uma nova sentença que ainda é uma igualdade. Ou seja, se eu multiplicar ou dividir a minha equação inteirinha por um mesmo número, continua o equilíbrio da equação, continua sendo uma igualdade. Mas como saber por quanto multiplicar? Isso é uma dúvida importante. Como que eu vou saber por que valor que eu vou multiplicar? Nós calculamos o mínimo múltiplo comum dos coeficientes da variável escolhida. Vamos ver como você faz isso? Calcular o mínimo múltiplo comum dos coeficientes da variável escolhida. Então, como eu escolhi o x, os coeficientes do x são o 2 na primeira equação e o 4 na segunda equação. Então, eu vou fazer o mínimo múltiplo comum de 2 e 4. Então, vamos lá. Dá para dividir por quanto? Por 2. Fica 1 e 2. Por 2 de novo, 1 e 1. Então, multiplicando 2 vezes 2, vai dar 4. Então, o mínimo múltiplo comum de 2 e 4 é 4. Continuando. A pergunta era
Como saber por quanto multiplicar? A equação será multiplicada pelo resultado da divisão do mínimo múltiplo comum que nós encontramos, que foi 4, pelo coeficiente da variável escolhida. Então, nós vamos multiplicar a equação pelo resultado da divisão do mínimo múltiplo comum pelo coeficiente. Então, vamos pegar o nosso exemplo. Quanto que é o mínimo múltiplo comum? O mínimo múltiplo comum é 4. E o coeficiente dessa equação é 2. Então, vai ficar 4 dividido por 2. Deu 2. Então, a equação de cima vai ser multiplicada por 2. E o mínimo de novo, para a gente raciocinar na equação de baixo. O mínimo é 4 e o coeficiente é 4. Vai ficar 4 dividido por 4, que vai ser 1. Então, a equação de baixo vai ser multiplicada por 1. Observação. O cancelamento na adição só ocorre entre termos opostos. Então, eu tenho que forçar com que meus termos fiquem opostos. Como que eu vou fazer isso? Caso os coeficientes não estejam com sinais opostos, usamos um dos números na forma negativa. Então, ou o 2, que eu vou multiplicar, ou o 1, tem que ser na forma negativa. Então, eu vou colocar o 1 na forma negativa. Agora, já podemos fazer as multiplicações. Então, vamos lá. A primeira é a equação. Então, vou multiplicar todos os termos por 2. Então, 2x vezes 2, 4x. Mais 3 vezes 2, 6y. E 3 vezes 2, 26. Segunda equação, menos 1 vezes 4, menos 4. Mais 1 vezes menos 1, menos 1y. 11 vezes menos 1, menos 11. Então, todas as duas equações já foram multiplicadas e percebam ali no x que os dois coeficientes agora já são opostos. O mais 4 é oposto a menos 4. Então, podemos seguir em frente. Adicionar as duas equações. Como que é feita essa adição? Nós vamos somar termo semelhante com termo semelhante. Vamos pegar, então, o novo sistema que nós temos, colocar o sinalzinho de mais, um tracinho para nós somarmos. E vamos somar termo semelhante com termo semelhante. Como assim? 4x soma com menos 4. Opa, vão se anular. Cancelei. Depois, o mais 6y com menos y vai dar mais 5y. Termo independente com termo independente. Vai ficar 26 menos 11, 15. Agora, resolvendo a equação, y igual a 3. Já tem o valor do y. O que eu vou fazer agora? Calcular a outra variável. Substituir a variável encontrada por seu valor em uma das equações do sistema. Qual que é o sistema mesmo? Pode ser este daqui. Ou, se você quiser fazer o modificado, pode também. O que eu vou fazer? Vou escolher uma das equações. Escolhi a primeira. Eu vou isolar essa equação. E depois que eu isolei, eu vou lembrar o valor encontrado. Y igual a 3. E vou substituir, então, o meu y por 3. Lembrando que toda substituição deve ser colocada entre parênteses. Terminando de resolver a equação, 2x mais 9 igual a 13. 2x é igual a 13 menos 9. 2x é igual a 4. X igual a 2. Já tenho, então, o valor do y e do x. Posso dar a minha solução. Solução é o conjunto que tem o par ordenado 2 e 3. Espero que todos tenham entendido. Muito obrigado e até a próxima aula.